Definindo salário mínimo em 2023 com Lula. Já teve uma reunião e ficou definido o seguinte, é o que você vai ver, dos aposentados, pensionistas e dos idosos do Brasil. E no vídeo de hoje, atendendo a vários pedidos, a gente vem trazer salário mínimo em 2023, já temos coisas concretas, como é que vai ser com Lula, o valor definido aqui para você, sem mais enrolações. Quero perguntar só, ficou aí contente com o resultado das eleições? Sim ou não? Deixa aí nos comentários e se puder, deixa aquele like pra gente também, se inscreva no canal que você é muito bem-vindo aqui. Notícia fresquinha que acabou de sair, salário mínimo vai subir de 1,3 a 1,4 acima da inflação em 2023. Pessoal, já é um ganho, tá? Acima da inflação, a gente não tinha um ganho acima da inflação há uns bons anos aí, afirma o Wellington Dias, que é o seguinte, o Wellington Dias é o ex-governador do Piauí, que se elegeu pelo Senado, né, pelo PT, e é cotado para comandar o Ministério da Fazenda no futuro governo Lula. Então, primeira notícia, salário mínimo deve subir 1,3 a 1,4 acima da inflação. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que já houve uma melhoria. Mas, Fernando, o Bolsonaro disse que ia dar R$ 1.400 logo no segundo turno, ali no finalzinho da reta. Realmente foi uma medida de desespero ali, pessoal, não dá para contar, porque se realmente essa promessa seria cumprida, porque depende, né, do orçamento, da aprovação do orçamento pelo Congresso, e aí foi uma medida de desespero para tentar reverter o resultado da eleição. Então pode ser que teria sido cumprida, pode ser que não, mas a gente tem que trabalhar com o que a gente tem hoje. O presidente Lula foi eleito e a gente tem que trabalhar com a notícia de o que ele vai fazer. E o que ele vai fazer está aqui, e eu vou explicar por menores aqui para você. Wellington Dias, ex-governador do Piauí, senador eleito pelo Partido dos Trabalhadores, é um dos cotados para comandar o Ministério da Fazenda no terceiro governo de Lula. Afirmou que o ganho real do salário mínimo em 2023 deve ficar entre 1,3 e 1,4 acima da inflação, e sempre resultou num salário mínimo muito melhor, né? Muito mais bem reajustado, acima da inflação, às vezes com 10, 12% de aumento. A gente já trouxe a tabela aqui para vocês, então é uma fórmula que funciona. Só que como houve queda do PIB agora, né, conforme o país vai decolando, o PIB vai melhorando, melhor fica o salário mínimo. Como houve queda do PIB em 2020, provavelmente vai ficar em um patamar de 1,3 a 1,4 de ganho real no primeiro ano, afirmou Dias em entrevista a Globo News, né? Melhor do que o que a gente estava tendo, que era o ganho sem ganho acima da inflação, né? Esse reajuste segue a regra que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, quer aprovar no Congresso, de corrigir anualmente o salário mínimo com base na média do Produto Interno Bruto, PIB, dos últimos 5 anos. O custo dessa medida seria de 6,2 bilhões de reais. Mas afinal, saindo das porcentagens aqui, como é que fica o valor do salário mínimo efetivamente, Fernando? Em 2023, ó. Hoje o valor do salário mínimo está em 1.212, certo? No projeto de orçamento enviado pelo governo Jair Bolsonaro ao Congresso, o salário mínimo previsto para 2023 era de R$ 1.302. Aqueles 1.400 foi uma promessa ali, sem qualquer formalização, sem qualquer envio para o Congresso. O que Jair Bolsonaro havia proposto era R$ 1.302 para 2023. Esse valor prevê a correção apenas na inflação de R$ 20 se o aumento real de 1,3% a 1,4% for dado com base na previsão do governo Bolsonaro, segundo o economista Manuel Pires. Então, pegaria a previsão do governo Bolsonaro e jogaria mais 1,3%, 1,4%, conforme Lula quer fazer. Então, segundo o economista Manuel Pires, coordenador do Observatório Fiscal do Instituto Brasileiro de Economia, o IBRE, da Fundação Getúlio Vargas, ele explicou que deve ficar em R$ 1.320. Mas Pires pondera que a previsão do INPC pode ser revista ainda, já que a inflação desse ano deve ficar abaixo do projetado em agosto. Então, a média aí, a previsão é R$ 1.320, de acordo com a nova fórmula que Lula quer propor e já está negociando hoje no Congresso com a equipe de transição. Wellington Dias foi escalado por Lula para negociar a lei orçamentária de 2023 com o relator da proposta, senador Marcelo Castro, do MDB,
e diz que o reajuste do salário mínimo precisará constar no orçamento do próximo ano. Dias se reunirá com Castro nesta quinta-feira, dia 3, para iniciar as negociações do orçamento. E, ao seu lado, estará o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, que será o coordenador nas contas públicas do governo, pois boa parte das despesas, principalmente da Previdência, é vinculada ao valor do salário mínimo, ou seja, os pagamentos dos aposentados, pensionistas, são majorados de acordo com esse reajuste. A correção do mínimo virou um assunto de campanha e é tema sensível. Na véspera da votação do segundo turno, Bolsonaro propôs um aumento de salário mínimo para R$ 1.400, proposta que teria um custo de 42 bilhões de reais, segundo o Observatório Fiscal do IBRE. Aí já era uma medida de desespero, tá, pessoal? Não falando de um governo nem de outro aqui, a gente não está analisando, teve boas medidas do governo Bolsonaro, vai ter boas medidas e más medidas do governo Lula, enfim, a gente está aqui para trazer a notícia certa ou errada. Então, esses 1.400 realmente foi uma medida de desespero que provavelmente não seria cumprida. Foi uma tentativa do presidente de contrapor a informação de que sua equipe econômica tinha estudos para corrigir o salário mínimo com base na expectativa futura da inflação, mas não com o INPC do ano anterior, como é atualmente. Caso isso ocorrer, o Brasil, do INSS, para pagar benefícios do Auxílio Brasil. Dias sinalizou também na entrevista ao Globo News a necessidade de aprovar uma proposta de emenda constitucional para garantir a continuidade do Auxílio Brasil de 600 em 2023. E o valor está garantido pelo governo Bolsonaro só até dezembro, que é um pepinão, gente? Cotado para ser ministro da Fazenda ou da Casa Civil, no futuro governo Lula, Dias falou que o presidente eleito vai adotar medidas corajosas, queimando inclusive o capital político que tem para fazer o que precisa ser feito para o povo. Então a probabilidade é que mantenha-se os 600. Ao falar da necessidade de entendimento com o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, e o Senado, Rodrigo Pacheco, além de lideranças políticas, para o ajuste do orçamento do ano que vem, Dias afirmou que o objetivo é garantir a continuidade do valor do Auxílio Brasil. Afinal, liberou um empréstimo, muitas pessoas pegaram, e se o Auxílio Brasil voltando a ser R$400, a pessoa vai ficar com 200 e pouco aí na mão, o que não serve de nada, Nem R$600 está comprando uma cesta básica. Então, esse compromisso aí de manter os R$600. Abre aspas, os R$600 seguem em condições de pagamento